Fala, Samurai! Então chegou a hora da gente criar agora, ou melhor, chegou a hora da gente ajustar o nosso controller aqui de customers, beleza? Chegou a hora da gente profissionalizar e deixar agora ele bem redondinho, consultando não só o index do banco de dados com o find all, mas também como qualquer outro método que está rolando aqui para baixo, beleza? E eliminar de vez aqui esse nosso banco de dados mequetrefe. Beleza? Então vamos lá. Bom, a gente vai começar a fazer um processo aqui que é de profissionalização. Então a gente vai começar a alterar alguns métodos aqui, ou melhor, alguns atributos do find all, beleza? Que são atributos que vão ajudar muito você a construir uma API profissional, beleza? Como a parte de paginação, como a parte de consulta, como a parte de busca, etc, etc, ok? Então, sem mais delongas, a gente vai começar esse processo, ok? E a primeira coisa que a gente vai começar a criar aqui são todas as variáveis que a gente vai buscar para filtro em função do require query ou os parâmetros de consulta, beleza? Esses parâmetros de consulta serão o name, e-mail, colocar aqui status, created before, created after. Eu vou explicar cada um. Updated before, updated after. E a gente tem ainda o sort, beleza? Então esses são todos os atributos que a gente vai receber do require query. Então vai funcionar assim. Imagine que eu quero buscar, por exemplo, um status, beleza? Então eu quero pegar todo find all que está com status de active. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar lá o meu localhost 3000, ou o endereço que a sua API estiver rodando, barra status, customers, agora sim, status igual active, beleza? Então isso aqui é um dos filtros e o status aqui com igual active a gente vai receber aqui. Ou então, de repente eu quero consultar aqui, name igual a Felipe e o asterisco, que no caso seria o do like, seria a porcentagem, beleza? Ou então eu gostaria de passar, por exemplo, pega todo mundo para mim, que é create after igual a 2019, 12, sei lá. Vamos colocar aqui 2050, 2059, 12, 13, beleza? Então isso aqui são os filtros que a gente vai começar a compor. Ainda a gente precisa especificar mais outros dois filtros opcionais, que é o filtro de página e limite, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar então aqui agora const page e limit para a gente poder começar com o pé direito. Então a página é para fazer a paginação e o limit é para poder fazer o limite. Então, de novo, eu tenho meu exemplo aqui, localhost 3000 customers, e eu vou colocar aqui, por exemplo, page 2 and limit 25. Então vamos supor que eu, por exemplo, tenha 250 registros. Registros, que isso equivale a 10 páginas, beleza? E aqui eu quero, por exemplo, na página 2. E aqui seria equivalente do 25 ao registro 50, tá bom? Então, isso aqui basicamente que é a paginação, para quem ainda não conhece. Então agora a gente tem que começar a montar o esquema de filtros que a gente vai receber aqui nos customers para a gente poder jogar aqui no find all, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai começar é montando uma variável where aqui, que ela vai ser a variável que a gente vai começar a compor. Como assim a gente vai começar a compor? A gente vai colocar aqui if name, ok? A gente vai colocar aqui, ó, where igual. E lembrando como é que funciona o operador REST spread, beleza? Tudo que eu colocar aqui com 3 pontos, ele vai concatenar com o objeto que eu tenho aqui. Então, se eu estou filtrando, por exemplo, o name, beleza? Eu vou colocar a condição aqui dentro do where de name, ok? Então, a gente vai colocar aqui o name e aqui em cima, como que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar importar, ele vai precisar importar os operadores do Sequelize, ok? Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar
o op.iLike. Ah, Felipe, mas eu não lembro, não sei quais são os operadores. Enfim, como é que eu acho isso aí? Na página do SQLize, onde a gente tem o query, ele tem toda a parte, desde o básico de query até a parte um pouco mais avançada, incluindo os operadores. Então, voltando aqui, a gente vai ver o que é o iLike. O iLike, ele é um like estilo case insensitive, ou seja, tanto faz você digitar hat, por exemplo, aqui, minúsculo com maiúsculo, ele vai casar no like, beleza? Ah, eu não sei o que é like, eu não entendo nada disso. Cara, volta lá de novo no Dominando Banco de Dados, que tem uma aula só de like, beleza? Mas só um aviso, o iLike, ele é exclusivo do Postgres, tá bom? Então, se você estiver utilizando outro banco de dados, por exemplo, o MySQL, você é um cara um pouco mais avançado, não use o iLike, beleza? Só use se você estiver utilizando o Postgres, que é o banco de dados da aula. Se você estiver utilizando outro, você pode utilizar o like, ok? Então, para a gente poder fazer esse parâmetro aqui, a gente vai colocar então operador iLike e name. E como é que funciona? Esse aqui é o nome do campo que você vai concatenar no where, beleza? Você vai colocar aqui o name, que seria o nome do campo, você vai colocar qual operador que você quer usar, 2 pontos, o valor que você capturou aqui de cima do parâmetro, ok? Agora a gente vai para o próximo parâmetro. Eu vou copiar e colar aqui, que é o e-mail, ok? O e-mail também eu vou fazer com iLike, ok? A gente tem o próximo aqui, que é o status, beleza? O status já a gente vai fazer com in. Vamos voltar aqui e olhar o operador in. O operador in, então, ele aceita um array, beleza? Por quê? Porque o enumerador, eles são status pré-definidos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, no lugar de 1 o active e no lugar de 2 o archived. Eu quero, então, esses dois. Ou então eu posso colocar somente o active. Então, como é que ficaria? Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia passar, só para ilustrar aqui e ficar mais claro, eu poderia colocar, aqui eu vou colocar o in, e esse status poderia ser active, beleza? Então, nesse caso aqui, ele vai rodar somente quando tiver o active, mas também eu posso passar o archived, beleza? Ou então só archived. É que só tem 2 status, né? Então, 2 possíveis valores de status. Porque tivesse 3, esse exemplo ia ficar melhor ainda. Então, se o status estiver definido, então tem um if aqui definido, eu vou acrescentar no meu where o operador in nesse status. Só que, para o status ser mais interessante, eu poderia passar assim, localhost 2.3000 /customers, e aqui a gente vai colocar status. E como é que eu passo, né, o status igual active e archived? Eu posso passar na URL com vírgula, beleza? Só que se eu colocar isso aqui nessa variável, o que vai acontecer? Ele não tem esse status, archived, vírgula, active, vírgula, archived. Eu tenho sim, archived e actived. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso explodir, né? Eu preciso splitar isso aqui, separando por vírgula. Então, o que o JavaScript vai fazer? Vai transformar esse valor que está aqui, chegando no status, beleza? Ele vai transformar, então, num array disso aqui. Beleza? Então, isso que o split vai fazer. Ok? Só que ainda isso não é o suficiente, porque o Postgres ele aceita somente os enumeradores com case sensitive. Então eu tenho que tornar aqui maiúsculo. E para isso eu vou rodar um método map aqui. Ok? Que eu vou chamar item. Item.toUpperCase. Então esse método aqui, o que ele faz? Daí para cada posição desse array, que vão ser, por exemplo, active e archived, ele vai transformar para uppercase. Daí não importa o que o nosso usuário passar. Se ele passar minúsculo, se ele passar maiúsculo, a gente não vai se importar muito. Beleza? A gente vai fazer ainda mais alguns filtros, beleza? Só que o que a gente vai fazer? Eu vou preparar primeiro esses filtros básicos, que seria ainda
o created at, que seria o created before, ok? Que a gente vai colocar aqui, que seria o created at, que ele seria, por exemplo, o GTE. O que é o GTE? O GTE é o Great 10 or Equal, beleza? Então a gente vai ser o maior ou igual. Então a data, quando eu tiver o created before, ele tem que ser GTE Great 10 or Equal, beleza? Do que? Do created before, ok? Só que o created before, ele vai vir com uma data que eu possa passar, mas ainda no estilo texto. Eu preciso transformar esse cara aqui para um objeto de data, de date, né? Tipo datetime, date do JavaScript. Só que eu não consigo fazer isso aqui de uma forma nativa. E tem uma biblioteca que vai nos ajudar muito, que é a biblioteca DateFNS, beleza? A gente não tem isso ainda no nosso projeto, então a gente vai acrescentar essa biblioteca e a gente vai chamar então, ou melhor, nós vamos importar um método chamado parseISO. Esse método aqui, ele é um método que ele vai possibilitar a gente ler datas e transformar para objetos. Então a gente vai colocar aqui parseISO e a gente vai deixar ele então lendo uma string e transformando em data. A gente agora precisa trabalhar com o próximo, que é o created after, beleza? Então aqui é o LTE, que é o lower than or equal, beleza? E ainda a gente precisa trabalhar com update. Aí eu vou copiar esses dois ifs aqui, que é ao invés do created, é o updated, beleza? Então updated before, updated at, que daí ele vai ser o mesmo esquema, só que pro update, beleza? Ainda, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso trabalhar com o sort, que o sort ele vai trabalhar dessa seguinte forma. Você vê que a quantidade de filtros está aumentando. Então, se eu tiver o sort, ele vai funcionar assim. Então, o que eu posso passar no meu sort? No meu sort, eu posso passar assim, ó. 3000, sort. Sort é campos de ordenação. Eu posso colocar assim, ó, name e e-mail. Então, ele vai ordenar primeiro por name e depois por e-mail. Só que, vamos supor que eu quero ordenar pelo ID e name. E o ID, ele tem que ser desk, ou seja, é uma ordenação ao contrário, né? Então, eu preciso passar ainda, ter a possibilidade de passar com esses dois pontos, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai atribuir uma variável chamada order, que ela vai ficar aqui debaixo do where, ok? Então, a gente vai colocar aqui let order, e ela vai ser um array, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora colocar order igual sort.split. Eu vou splitar isso daqui com vírgula, porque eu posso estar com mais de um atributo sendo ordenado, beleza? E agora a gente vai rodar um map. O map a gente vai rodar para cada item do map, mais um split, que seria com 2 pontos. Por quê? Como é que funciona a ordenação no Sequelize? A ordenação no Sequelize, só para a gente relembrar aqui, ela funciona assim. Eu passo o order, beleza? E eu passo um array, beleza? Aqui eu passo aqui o nome do campo que eu quero, por exemplo, name, e aqui eu passo desk, eu passo ASCII. Então ele vai permitir criar um múltiplo array, que eu posso colocar aqui, por exemplo, e-mail desk. Isso aqui, ou melhor, esse tratamento, ele gera essa possibilidade aqui para mim.
ok? Então eu tenho aqui todo o meu where todinho montado, beleza? E o meu order montado. E agora chegou a hora da gente trabalhar aqui literalmente na etapa de filtro, né? Porque até então o find all não está recebendo parâmetro nenhum. Então o parâmetro primeiro que eu preciso receber é o where, beleza? Então eu coloco aqui where, o parâmetro where é igual à variável where, só que a gente sabe que se a gente colocar somente assim, né, como o SLint já sugeriu, ele vai encarar o nome da variável como o próprio nome do parâmetro. E ainda eu vou colocar o order, o limit e o offset. Como é que eu calculo o offset? É o limit vezes a página menos o limite. Para a gente conseguir pegar o range, porque isso daqui daria o limite, que seria 25, vezes, por exemplo, a página 10, beleza? Menos 25. Então, com isso daqui eu consigo gerar o meu offset, beleza? Para ele conseguir fazer literalmente a paginação. E agora chegou a hora, então, da gente fazer o teste de todo esse trabalho que a gente fez. Então, por isso eu vou chamar o Insônia. E eu vou aqui chamar esse cara. E eu vou chamar aqui todos os customers, beleza? No momento que a gente está trabalhando aqui, que foi até os dados que a gente inseriu na mão, eu só tenho um customer, mas já vai ser o suficiente para poder fazer essa busca, tá bom? Eu vou colocar então aqui um parâmetro de query, que eu vou fazer a busca, que eu vou colocar o name. Name, eu quero Dev Samurai. Tá vendo que ele preenche aqui sozinho pra gente. Eu dou um send e ele retornou Dev Samurai. Se eu colocar somente Dev, ele não vai retornar nada. Por que ele não retorna nada? Porque a hora que eu tenho if name, beleza? O if está sendo preenchido, eu coloco aqui o operador I like. E o I like, ele depende da porcentagem para ele poder trabalhar. Então eu preciso colocar aqui a porcentagem para ele poder fazer dev e tudo que tiver, que todo mundo chame lá, dev 123 e dev samurai, ele vai funcionar. Ok? A gente vai ver ainda o status, que daí é aquela questão que eu já havia comentado, que é o active. Então se eu colocar aqui, por exemplo, active, vai retornar 1. Archived, ele vai colocar ninguém. E se eu colocar active, archived, ele precisa retornar todo mundo que compõe esses dois critérios aqui, beleza? Como a gente tem um if aqui no caso do status, se eu não definir nada, ele nem passa por esse filtro, né? Ele nem define, ele nem cria esse where para mim. Legal? E para ficar mais claro ainda, fica mais legal se eu fizer assim. Eu colocar aqui então um console.log de where. Ok? Eu vou passar aqui, por exemplo, o status igual archived. Vou dar um send. A gente vai ver aqui que ele retornou aqui, ó, status. Então, o nosso SQL, o nosso where, ele foi montado em cima desse objeto aqui. E aqui embaixo você vai ver o SQL de busca que o SQLite está fazendo em função de todos os parâmetros que a gente passou para ele. Então aqui ele tem o where, que foi o where que a gente montou. Cadê você, where? Cadê você aqui? Where status in archived. Ele colocou o limite e o offset. Se a gente colocar mais um aqui, que é o name, dev, e com esse carinha aqui, ele montou, ele continuou. Então você veja que o nosso where ele foi um pouco maior, ele está agora um pouco mais composto, porque ele entrou no próximo if, beleza? E aqui o nosso select ele ficou um pouco mais trabalhado, com o customer name I like, beleza? E o customer status in, no status que eu passei aqui. Então você veja que com com basicamente assim, pouco código, você conseguiu fazer ótimos filtros, beleza? E eu recomendo também que você dê uma olhada num curso que a gente tem, que é o IPE Mastery, que é um curso em que um dos especialistas lá explica a possibilidade da gente criar ranges de data, que foi o caso que a gente fez aqui. A gente colocou uma data que é o created before com created after. Por isso, a gente consegue fazer, por exemplo, pegue todo mundo que foi criado entre o dia 1º de janeiro de 2000 e alguma coisa até o dia 31 de janeiro de 2000 alguma coisa, tá bom? Então, com essa possibilidade aqui, a gente cria
range. Vamos ver funcionar. Então aqui, por exemplo, eu vou excluir esse carinha aqui, vou excluir esse carinha, vou dar um send. Eu sei que o created at, ele foi criado, por exemplo, no dia 2/12 de 2019. Então eu posso colocar aqui, ó, created before, ou criado antes, beleza? De 2019, 12/11, por exemplo. Apareceu. Agora eu quero que todo mundo que seja criado antes e igual o dia 19, do dia 19 para frente. Ele já não entrou na conta, porque daí, nesse caso aqui, ele está pegando todo mundo que é maior ou igual à data que eu estou passando aqui, beleza? Então você vê como a sua API já está ficando muito poderosa no sentido aqui de listagem. Ela permite que a gente crie literalmente bons filtros, tá bom? Para completar e ficar uma API melhor ainda, aqui na etapa do where, beleza? Na etapa, desculpa, do find all, se a gente voltar e lembrar, para cada customer ou para cada empresa, a gente tem contatos, tá bom? Então seria interessante, por exemplo, a gente acrescentar pelo menos o ID dos contatos que essa empresa detém. Porque daí, se eu quiser saber mais sobre esses contatos, eu posso buscar no controller, que nem está aqui ainda, vai ser a próxima aula, no controller específico, tá bom? Então, para incluir o nosso contato aqui como um atributo do tipo array na resposta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, include. Daí eu vou colocar os models que eu quero incluir, que no caso é o model contact. Ele está meio surtando aqui porque ele não está importado ainda. Attributes ID, e aqui a gente vai importar o contact. Agora, se eu voltar e fizer uma listagem completa, ele cracha. Vamos ver. Contacts not associated to customer. Beleza? Chegamos aqui. Mais um erro que a gente precisa resolver. O que está acontecendo aqui? Tá? Nesse model, que é o ponto que a gente, para ser bem sincero, acabou esquecendo de ajustar. Aqui, no nosso método associated, a gente colocou que esse model, por exemplo, contact, ele pertence a um customer. Pertence, claro. Só que o que está acontecendo? A gente está esquecendo, na verdade, eu esqueci de chamar todos os métodos associated, assim como a gente chama no init. Na onde? Lá no database. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar mais um método aqui, beleza? Que ele vai basicamente associate, desculpa, que ele vai chamar todos os models, beleza? E rodar um método associate para eles, ok? Ou seja, para cada model, voltando aqui, para cada model eu vou rodar esse método aqui se existir, ok? Então, o que a gente vai fazer? Associate, a gente vai colocar aqui, ó, models.forEach model, e a gente vai colocar aqui agora if model.associate, se existir esse método associate, o que eu faço? Model.associate this.connection. Ponto. Models, beleza? Porque eu preciso passar os models para cá. Eu estou esperando models. Então, dessa forma, o que acontece? Falta eu chamar agora aqui, né? This.associated. Então, dessa forma, a gente chama todos os métodos associated dos models, beleza? Faltou fazer esse ajuste aqui. E agora a gente vai ter aqui os contatos. Como a lista de contatos está vazia, a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste aqui
ainda que manualmente, enquanto a gente não tem aqui o created. 8.000. Então eu vou criar, por exemplo, aqui um contato novo. Esse aqui é o ID 1. Então, name Felipe Fontoura. Mail. Só para ficar a mesma data do outro lá. Não que isso seja um problema. E o Customer ID 1. Data saved. Então, se eu colocar aqui, apareceu então que dentro dos meus contatos eu tenho um contato com o ID 4. Isso significa que eu posso ir lá então agora buscar o ID 4 se eu quiser no nosso model de contatos, beleza? Ainda, o que falta a gente fazer? A gente falta ajustar agora o show, o create, o update e o destroy, beleza? Só que para essa aula não ficar muito extensa, não ficar muito enjoativa, o que eu vou fazer? Eu vou gravar a segunda parte. Mas antes, só tem um detalhe que me incomoda bastante, é que, por exemplo, todos os fields aqui, todos os campos, eles estão começando com letra minúscula, e esse contacts aqui está com letra maiúscula. Como é que a gente faz para ajustar isso aí, beleza? O Sequelize, ele tem aqui uma forma de você sobrescrever o name do model. E essa forma é o seguinte, você coloca aqui o atributo name, daí você vai colocar aqui, ó, singular, contact, e aqui, plural, contacts, beleza? E com isso, você consegue sobrescrever esse nome, e ele vai ficar aqui contacts. E para não ficar desigual, eu vou ajustar aqui, que é customer, e aqui user, beleza? Então, com esse ajuste que a gente faz aqui, a gente termina de colocar e de expor esse controller. E só tem mais uma coisa, cara. Vamos colocar o status aqui, ó. Ok? Porque daí eu consigo ver todo mundo que está com o contato e o status. De repente eu quero pegar só os detalhes dos contatos que estão ativos. Daí o cara que está consultando a API, ele pode decidir por isso, beleza? Então é isso. Agora na próxima parte, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os próximos métodos, que seria o show, create, update e o destroy, beleza? Então segue comigo.